Ontem se iniciou mais um novo capítulo na história do nosso Flamengo, a apresentação de Leonardo Jardim. Rossi e Fábio, quem leva melhor se de repente as disputas acabarem nos pênaltis na decisão do Campeonato Carioca? Boto segue na corda bamba no Mengão, galera. Assunto tá brabo lá dentro. Flamengo descarta novas loucuras nessa janela em termos de contratação de jogadores. Já fez bastante, né? Já. Curitiba recusa mais uma vez uma investida do Mengão numa joia do clube paranaense. Já falamos sobre os temas. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Acho que quem assistiu ontem a coletiva de apresentação do Leonardo Jardim deve ter visto o Boto com uma cara de poucos amigos, né? Pois é, o cara parecia estar um pouco tristonho, mas a situação depois da demissão de Felipe Luiz começou a ficar muito complicada pro lado dele. Afinal de contas, começa a estourar coisa de tudo quanto é lado. A verdade é essa, né? Segundo dizem, existe uma relação desgastada entre funcionários e jogadores do Flamengo com relação ao diretor de futebol. A saída do Felipe Luiz aumentou um pouquinho mais as desavenças entre ambos os lados. Leonardo Jardim está chegando, foi feita a apresentação, a expectativa pelo andar da carruagem é que nos próximos dias estaremos vendo mais uma novidade, agora com relação ao José Boto, que deve sim estar sendo dispensado do cargo. Galera, o nome que está aparecendo como destaque para substituí-lo é o de Edu Gaspar, que hoje está no Nottingham Forest, mas por lá dizem que o proprietário do clube está bastante decepcionado com o trabalho do gerente de futebol. E, ao que tudo indica, foi a última partida, agora que inclusive ele nem apareceu no estádio para ver o clube jogar, que ele esteve à frente do clube inglês. E, necessariamente ou possivelmente, estará substituindo José Boto. Pelo menos as informações que chegam dão conta de que esse é o caminho natural para essas duas pessoas que representam o futebol. Aguardar e ver, né? Aguardar e ver, Ju. Bom, galera, seguindo com as notícias, Leonardo Jardim foi apresentado oficialmente ontem após o treino da manhã no Ninho do Urubu. Essa foi a segunda atividade comandada por ele, que chegou na última quarta, né, para substituir aí o Felipe Luiz. Na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, ele explicou por que decidiu voltar a trabalhar no Brasil e disse: "O Flamengo é um clube de dimensão mundial, está entre os maiores do mundo. É uma grande motivação estar aqui e ser treinador da nação. Quero continuar conquistando títulos, porque o Flamengo vive de resultados." Bom, perguntado sobre a declaração que ele deu quando estava lá no Cruzeiro, de que não treinaria outro clube aqui no Brasil, o Jardim disse que ele foi ingênuo e infeliz na fala. Segundo ele explicou que além dos problemas pessoais que ele tinha na época, por isso teve que largar o comando do clube, também havia divergências de ideias entre ele e a diretoria do Cruzeiro. Vai saber o que é verdade, né, galera? A gente não tava lá para saber, mas tudo bem. Sobre estrear já em uma final e ainda por cima ser um clássico, ele disse: "Acho que é um ótimo jogo para começar. É emocionante contra um rival. Queremos ser dominantes e vencer. Existe uma carga emocional grande. Lembro de vir ao Brasil há mais de 20 anos e assistir um Fla-Flu no antigo Maracanã.
O ambiente era impressionante. Nosso objetivo só pode ser um: ser campeão do Rio de Janeiro. Quando perguntado sobre o seu estilo de jogo para esse elenco do Flamengo, ele explicou o seguinte: minha forma de trabalhar sempre leva em conta o elenco que tenho e as suas características. O Flamengo tem um DNA e queremos mantê-lo. Não vamos mudar tudo radicalmente, mesmo que eu tenha outras ideias. Algumas coisas do trabalho do Felipe vão continuar. O futebol tem muitas nuances. Às vezes é transição, às vezes é posse de bola. Também falaram com ele sobre o histórico que ele tem em rescindir contratos. E ele foi direto na resposta. É verdade que deixei alguns trabalhos por decisão pessoal. Não fico em um lugar apenas por salário. Preciso acreditar no projeto e trabalhar da forma que eu acredito. No Flamengo sabemos que só as vitórias prolongam o trabalho. Então, precisamos trabalhar muito. Por fim, também perguntaram a ele sobre a fama que ele tem de ser um treinador linha dura. E ele disse: não sei se eu sou linha dura, tenho minhas regras. Tenho muito respeito pelos jogadores e proximidade com eles, mas existe uma linha que não pode ser ultrapassada, sempre defendendo os interesses do clube. Se eu conseguir passar minha ideia para o grupo, o trabalho vai para frente. Bom, agora é esperar, né, amigos, para ver como que será esse início de trabalho dele no Flamengo. Que seja muito bem-vindo novamente, tenha muito sucesso aqui e ajude o Mengão a voltar definitivamente para o caminho das vitórias. Sem dúvida nenhuma, duas falas dele na apresentação de ontem trouxeram alvoroço. Uma delas foi com relação às divergências com o Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro não gostou nada dessa declaração. A outra foi quando ele disse que o time do Felipe Luiz, devido ao sistema de jogo, era previsível. Ele não disse assim, né, que o do Felipe era, mas ele disse que um time não pode ser previsível, senão fica muito fácil de ser marcado, né? Dizem que um pingo é letra, o pingo que ele deu foi desse tamanho. Meu Deus, foi desenhado assim, ó. E ainda não fugindo muito de Leonardo Jardim, a gente sabe, quando chega um novo treinador, automaticamente ele começa a fazer pedido de jogadores que ele entende cabe no conceito de futebol que ele introduz. O Flamengo nessa janela trouxe o Andreu, o Vitão e a fortuna Lucas Paquetá. Existe ainda um problema crônico no Flamengo, né? Afinal de contas, era necessária a contratação de um atacante. Esse atacante não chegou. Quem temos é o Pedro, ou no improviso Bruno Henrique, ou no improviso Carrascal, ou no improviso Gonçalo Plata. É assim que hoje a gente vem trabalhando. E como fica essa situação do Flamengo com relação ao mercado? Contratação do mercado estrangeiro, fechadas as portas. Segundo a ESPN, inclusive, o Flamengo não fará mais loucuras, até porque, se for para contratar, é alguém de dentro do Brasil. De interessante, a gente já viu algumas portas sendo fechadas. Ou seja, o tema, inclusive, da notícia vem com o seguinte teor: ele vai ter que trabalhar com o que tem. Hã? É sério? O melhor elenco, como apontam, da América do Sul e trabalhar com o que tem? Não. Ele vai trabalhar com peças de alta qualidade. O que ele tem que entender é que, pontualmente, vai ser necessário. E na janela de meio de ano, já é fato, o Flamengo vai buscar esses jogadores. Mas, gente, a gente questionar a qualidade técnica do nosso elenco, aí é piada, né? Trabalhar com o que tem eu não aceito, não. É muita sacanagem, né? Eu acho. E uma outra característica muito forte do Leonardo Jardim é que ele gosta muito dos garotos da base, viu, galera? Então não se assustem aí se em um determinado momento aparecer um dos meninos aí no time principal do Flamengo, porque ele gosta muito da garotada, né? Que foi até uma certa frustração que eu tive, principalmente com o Felipe Luiz começando no Sub-17, passando para o Sub-20, e o aproveitamento dele dos garotos foi muito pequeno, né? Pois é. Bom, galera, seguindo com as notícias, mudando um pouquinho de assunto, a final do Carioca está aí, domingo, né? Entre Flamengo e Fluminense. Será em jogo único e sem vantagem para nenhum dos lados. Por isso, se o placar terminar empatado nos 90 minutos, o título será decidido nos pênaltis, amigos. E é justamente aí que dois dos grandes destaques das equipes podem aparecer.
Estou falando dos goleiros Agustin Rossi e também do Fábio. Consolidados em suas equipes, os dois têm bons números quando o assunto é defender penalidades. E já foram decisivos, inclusive, recentemente, tá? O Fábio, por exemplo, garantiu a classificação do Fluminense para a final ao defender a cobrança de Brenner na semifinal contra o Vasco da Gama. Já pelo lado do Mengão, o Rossi também apareceu em um momento importante. Ele garantiu a vitória contra o Vitória pela terceira rodada do Brasileirão ao defender o pênalti cobrado por Renato Kaiser. Que acabou sendo uma vitória. Mas e se a gente pegar os dois e comparar? Quem leva a melhor? Briga grande, hein, galera? Segundo o levantamento do GE, através do Gato Mestre, acreditem, o Rossi tem vantagem considerável em relação ao grande goleiro que é o Fábio, né, do Fluminense, ninguém nega isso. Vale lembrar, amigos, o seguinte, essa comparação considera apenas os números desde 2023, tá? Para ser justo também com o Rossi, que afinal foi o ano em que ele chegou ao Flamengo. Então, bora lá. O Fábio enfrentou 30 pênaltis pelo Fluminense, 21 no tempo normal e 9 em disputas de pênaltis. Ele sofreu 23 gols e levou a melhor apenas 7 vezes, sendo 6 defesas e uma bola na trave. Isso representa o quê? 76,7% de gols sofridos e 23,3% de pênaltis não convertidos. O Rossi, por outro lado, enfrentou 26 pênaltis pelo Flamengo, 13 no tempo regulamentar e 13 em disputas. Sofreu 14 gols e evitou 12 oportunidades, com 10 defesas, uma na trave e uma para fora. Isso dá um aproveitamento de 53,9% de gols sofridos e 46,1% de pênaltis não convertidos. Ou seja, quando o assunto é pênaltis, o Rossi tem números aí bem mais favoráveis do que o Fábio. Mas todos nós sabemos, são dois grandes goleiros, né? E quando se trata de pênaltis, qualquer detalhe pode decidir, né, amigos? Eu sinceramente espero do fundo do meu coraçãozinho que não precisamos chegar a isso. Eu não gosto, tá, galera, de assistir pênaltis quando o Flamengo está em campo. Mas, se acontecer, sabemos aí que os dois lados estarão bem servidos. Só espero de verdade que o Rossi esteja em um dia de muita inspiração. Verdade. Para alguns jogadores em específico, eu me importo com a camisa que ele veste e eu normalmente detesto ele. O Fábio, ele pode jogar no time que ele quiser, que eu sempre vou ser um admirador desse goleiro. Afinal de contas, desde a época de Dom Pedro, ele já está defendendo. Por isso a comparação com o Rossi fica um pouco difícil. Fica difícil. E tem um outro detalhe curioso que eu tenho observado, e se os amigos perceberem, eu não estou falando bobagem. Naquela final contra o Paris Saint-Germain, a gente percebeu que o goleiro deles estudou avidamente todos os batedores do Flamengo. E ele foi certo em todos. Mas também com aquela cola daquele tamanho que ele tinha na mão, até eu pegaria. Perfeito. E o goleiro do Lanús, apesar de não ter defendido, ele também foi certinho nas cobranças de pênalti. Verdade. O que isso faz a gente raciocinar? Tá na hora de goleiro não pensar somente na sorte e fazer o que esses caras fazem, que é trabalhar e estudar as possibilidades. Tá aí. O Flamengo pode sim ter disputa de pênaltis. A gente sabe que contra o Fluminense é sempre jogo complicado. Independente de qualquer coisa, fica a dica. Trabalhar esse conceito hoje no futebol é importante. E sorte é óbvio para o nosso Rossi. Com certeza. E seguindo com as notícias, galera, o Flamengo tem um nome que ele não desiste. É uma joia que joga hoje pelo Curitiba, já vem inclusive vestindo a camisa do profissional com 17 anos. Parece até o nome para se falar do Mbappé. Eu vou, se tiver errado, me desculpem falar o nome dele porque precisa, né? É o Kenzani Impuzani. Ele é moçambicano. Amigos, tudo isso. Esse garoto, ele vem aparecendo como uma joia, despertando interesse de clubes tanto do Brasil quanto da Europa. Já teve, inclusive, sondagem da Roma e do Olympique de Marseille. Independente de qualquer coisa, eles, segundo o Vene Casagrande, rejeitaram,
mais uma investida do Mengão. E pedem 30 milhões de reais para liberar o jogador. Menos que isso, não tem conversa. Detalhe, não é a primeira investida. E o Flamengo só tem porta fechada. Pois é, então o garoto deve ser muito bom mesmo, Imagino né? que sim, o Flamengo começou a investir na base, até porque nós temos Libertadores esse ano. Seria interessantíssimo o tri, né? Com certeza. E trazer jogadores bem desenvolvidos para o elenco é interessante, né, amigos? Valorizar a nossa base, né? Claro. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.